Mais um atendendo a pedidos. Dessa vez não foi o Azazel que me trouxe, foi o necromante mesmo, porque eu tenho que atender ao Nilson Júnior. O Nilson Júnior me segue como uma sombra há alguns anos, desde a época do site Ouvir o Evento, que não existe mais, do Perorati, o meu blog, que ainda existe, do Facebook, e mesmo depois ele fica atrás de mim como uma sombra, como um espírito obsessor com os e-mails dele. Então, eu tenho um carinho especial pelo Nilson Júnior e atenderei ao pedido dele. Azazel terá que esperar na fila. Meu grande amigo Oswaldo, eis aqui uma solicitação do seu fã número 1. Não falei para você? Você realizou uma análise crítica sobre teísmo, deísmo e panteísmo. Caberia uma análise crítica sobre o ateísmo? Uma vez que o que crê se apodera de axiomas ao ponto de dizer que há, mas o que não crê também se apodera de axiomas ao ponto de dizer que não há? Não seria ambos uma fraude retórica? Pois ambos realizam afirmações? Gostaria de ouvi-lo sobre. Quando achares que o seu lado está sua sombra, não se engane, sou eu. Abraço, meu amigo. Ok, Nilson Júnior. Aceito a sua provocação e te brindarei com um vídeo. Vamos então a ele. A minha observação de sempre, e nesse contexto ainda mais necessária, eventualmente elaboro em erro. O necromante é um pesquisador, não leu tudo no planeta. Aliás, leu muito pouco do que há no planeta. Às vezes é afoito no dizer, às vezes se mete onde não é chamado. Aqui, pelo menos, se eu errar, eu posso dizer que fui pressionado por um amigo. Mas são coisas que a gente diz fora do público, porque a gente pode cometer erros, mas não tenho problemas de cometer erros. Então, vamos lá. O ateísmo, como caracterizá-lo? Bem, não há um tipo de ateísmo. A gente poderia estudar as diversas modalidades de ateísmo. Há no canal do Claudio Bersot, Caminhos do Imaginário, a entrevista com um pesquisador sobre quem é o ateu brasileiro. Então, ele fez uma pesquisa sociológica, que identificou as pessoas, as razões, a faixa etária. É um tipo de abordagem. Não é a minha abordagem. A minha abordagem é mais sistêmica. Ela é mais metafísica, eu diria, se você pensar em classificação dos conceitos e não no mapeamento concreto da distribuição desses conceitos numa determinada população. Então, minha resposta aqui não será do tipo de uma investigação à moda do IBGE, de entrevistar todos os brasileiros, para eles definirem, você é ateu, sou, diga para mim o que você é. Aí ele explica, você vai ver, mas isso não é ateísmo. Por exemplo, o Cláudio, em determinada live, aliás, na que ele discutia o racismo presente na teosofia de Madame Blavatsky. Está lá no canal dele, vocês queiram assistir, por favor. E ele, então, dizia que ele se surpreende porque ateus vão ao canal dele reclamar que tudo bem, ele fale mal das religiões. E ele não fala mal, ele denuncia o caráter mitológico das religiões organizadas, mas ele faz o mesmo com o esoterismo e não pode, porque tem ateu que é esotérico. Como assim um ateu esotérico? Então, Nilson, a feira tem de tudo, né? Tem tudo quanto é barraqueiro, qualquer um mete um decalque na testa e se vende como uma coisa. E você não classifica as pessoas pelo que elas declaram. Isso é ridículo. Uma pessoa não é o que ela diz ser. Uma pessoa é aquilo que ela é na vida concreta. Então, quando a pessoa diz uma coisa para mim, entra por aqui, sai por aqui. Não, estou me lixando porque as pessoas dizem. Eu observo a vida delas. E pela vida delas é que eu tiro a minha conclusão. E, na maioria dos casos, as pessoas dizem uma coisa e são outras na prática. A vida delas não é legitimada pelo discurso
E o discurso não é legitimado pela prática. Ela é uma pessoa rompida. Não disse corrompida. O rompimento, muitas vezes, é corrupção. Mas, na vida média, as pessoas são alienadas, em vários sentidos. No sentido marxista clássico, alienada da sua própria mais-valia, da sua própria força de trabalho, do seu próprio rendimento, do domínio sobre a produção da riqueza, que lhe é arrancada pelas classes dominantes. É o pensamento de alienação clássico de Marx, mas também alienado no sentido epistemológico. Elas vivem e não têm a mínima noção do que elas estão fazendo e chamam o que elas estão fazendo por nomes que não designam o que elas estão fazendo. Então, eu vou fazer uma aproximação sistemática à questão e não uma aproximação sociológica, empírica, de um jornalista. Ok? Muito bem. O ateísmo não é um fato do século XXI. Há manifestações de ateísmo no passado tão remoto quanto a Grécia. Era perigoso. Naquela época, quanto hoje, é perigoso você se expor como um ateu. Sócrates foi executado pelo Estado, sendo acusado de promover a descrença nos deuses. É um ateísmo em relação ao politeísmo. Aristóteles, a seu termo, já dizia que os reis são reis. E é por isso que os deuses são reis. Porque os deuses são projeções da cultura humana. Ora, Aristóteles já sabia. Xenófanes já tinha dito: os deuses dos núbios têm nariz chatos, porque os núbios têm nariz chatos. Já os deuses dos trácios têm olhos verdes, porque os trácios têm olhos verdes, ou azuis, não me recordo. Ou seja, sempre houve na história pessoas que olharam a sociedade, tá bom, ok, já entendi do que se trata. Mas não ousavam ir muito além, porque as condições para a expressão social da compreensão de que o conteúdo das religiões é ficção, porque ateísmo é isso, é a compreensão de que o conteúdo das religiões é ficção. Não estava dado. Com o advento do cristianismo, piorou. É impossível a existência de uma sociedade em que pessoas expressem o ateísmo numa cristandade, numa teocracia ignorante, pervertida, má, como é a cristandade cristã. Hipócrita, porque o discurso é do Deus bonzinho. Mas é para enganar tonto. Apenas no último período, grosso modo da Revolução Francesa para cá, é que, cansada com a mortandade de cristão matando cristão, protestante matando católico durante 300 anos, a Europa era lavada de sangue pela bestialidade de Jesus, a sociedade civil europeia se cansou, há outras razões, obviamente. Nada de uma interpretação unicausal. Mas não se pode descartar o cansaço da sociedade europeia do genocídio de cristão por cristão. Não é árabe matando cristão, não, que aí é, oba, vamos matar árabe. A desgraça é cristão matando cristão. Então, se inventa o postulado da sociedade laica, e aí você estabelece, pela primeira vez na história, porque nem a democracia grega favoreceu isso, a tragédia grega, Édipo, é uma crítica à descrença nos deuses. Os homens podem tentar fugir ao seu destino traçado pelos deuses, mas no final acontecerá o que os deuses determinam. É uma reação teológica. É reacionária a tragédia de Édipo. Como é reacionária a história de José. Como é revolucionária a história do Cântico dos Cânticos. Eu darei um curso de Cântico dos Cânticos aqui no canal. É revolucionário em todos os sentidos. Então, com o advento da sociedade moderna, surge a possibilidade
da convivência entre os religiosos da expressão de descrença, comumente chamada de ateísmo. O Estado garante isso, cada vez com um pouco mais de cuidado, porque o século XIX vai desmotivar isso. A hora que explodir os movimentos socialistas, principalmente com a direção de Marx, de Engels, a Europa vai entrar num processo reacionário violentíssimo, causado pela compreensão de que a fragmentação da crença religiosa pressuposta, porque ela não estava sequer medida na prática, pela crítica bíblica e pelos socialismos, fez com que entrasse em desespero as classes dominantes, e o que eu digo agora é de responsabilidade do Domênico Lossurdo, na obra magnífica dele, na obra-prima dele, Nietzsche, o rebelde aristocrata, sobre a qual já recebi críticas de gente cuja crítica para mim não significa nada. Eu li o livro e é extraordinário, eu li 2 vezes, são 1.200 páginas, eu li 2 vezes, e aposto que quem fez a crítica não leu 10 páginas. Aposto que não leu 10 páginas. E ele descreve, com fontes indiscutíveis, a reação conservadora que a Europa teve ao avanço da crítica bíblica dentro da igreja e do socialismo dentro e fora da igreja. Dessa reação conservadora, redundaram 3 movimentos fundamentais: o Vaticano I, católico, a ortodoxia de Calbart, europeia, que os teólogos chamam de progressismo, e aquilo é fundamentalismo europeu na veia, e o fundamentalismo ignorante, bronco, bruto, burro, selvagem, norte-americano, do movimento The Fundamentals. Mas os 3 são a mesma coisa. A reação violenta da plataforma religiosa à liberalização europeia e ao avanço da crítica bíblica e do desmonte do poder da coação religiosa sobre a sociedade, e a crítica cada vez mais aguda dos socialismos de recorte marxistas. O século XX será o século do enfrentamento disso. Inclusive, a história do mundo progressista no século XX é a história da cooptação do mundo progressista para destruir o poder da reação revolucionária. Hoje, um esquerdista adora o império, ele trabalha para o império, inclusive recebe dinheiro do império. Mas essa é uma outra questão, deixemos que outros cuidem dessas questões, e cuidam muito bem, se você está muito bem informado sobre o movimento da internet. Então, se tornou comum no mundo moderno, mas também muito cerceado por força do controle das classes dominantes, da expressão religiosa e do desejo das classes dominantes de usar a religião para manter as pessoas de cabeça baixa. Veja, nesse momento, a disputa que a direita e a esquerda no Brasil fazem sobre o controle da massa evangélica. Quando não é a esquerda disputando os evangélicos, é a direita disputando os evangélicos. Os sinais políticos são trocados, mas o objetivo é o mesmo: controlar a massa em favor dos seus projetos políticos. E, nesse contexto, o ateísmo é contraproducente. Logo, ele não vai ser incensado, ele não vai ser louvado, ele não vai ser explicitado. Isso é um ponto. Vamos a outra questão. Nós podemos encarar o ateísmo de 2 formas. A primeira forma é em relação ao mundo da cultura. Então, eu direi o seguinte: se uma pessoa tem diante de si única e exclusivamente o mundo da cultura, porque ela se furta a emitir juízos a respeito do que estaria além do mundo da cultura. E do mundo da cultura estou inserindo a compreensão científica do universo. Fique claro. Então, se ela tem essa compreensão que a fala dela pressupõe uma interdição dentro da experiência humana, da explicação mitológica, da explicação das religiões sobre a realidade, e se ele concebe os discursos religiosos, os construtos religiosos, os conteúdos religiosos como criação da cultura,
Então ele sabe que todos os deuses são inventados pela cultura. Logo, você pode compreender o ateísmo como a crítica dos deuses como produção da cultura. Feuerbach. Os deuses são projeções humanas e pronto. Um ateísmo nesse nível é totalmente justificável. Totalmente. Não há crítica possível a ser feita a ele. É o procedimento lógico e racional de qualquer pesquisador. A crença, por exemplo, de um pesquisador cristão, ela é duplamente incoerente. Primeiro, porque crença e pesquisa juntos não caminham bem. E se ele é um pesquisador, ele conhece, ele sabe o que significa a crença. Como ele pode admitir a crença dele e não a dos outros? A incoerência absurda de um crente monoteísta pesquisador é porque ele cospe e escarra na pesquisa. Porque ele sabe que não há diferença nenhuma, de nenhuma natureza, entre o Deus que ele crê e Exu. Nenhuma. De nenhuma natureza. Então, como ele pode crer na crença dele e descrer na crença do outro? Isso não é sério. Não, não é sério. É para você tolerar, porque você não pode fazer nada a respeito disso. Mas não é para você achar nem bonito. É feio. É constrangedor, inclusive. Se há que se manter o nível de crença em mito, ao menos que seja em todos eles. Como se justificar, do ponto de vista da pesquisa e da ciência, a crença num mito, que diz que só ele próprio é verdadeiro e os outros falsos? Qual é a lógica? Não vejo lógica nenhuma nisso. Então, para mim, é racional, compreensível, moderno, legítima a posição da redução dos conteúdos da religião, incluídos os deuses, os orixás, os caminhos, tudo. Os mitos esotéricos, das sociedades secretas, de tudo. Tudo. Qualquer coisa que é dita. Blavatsky. Eu li Isa Sem Véu 2 vezes. Por curiosidade, porque a primeira vez que eu li que quem revelava para elas verdade eram os Mahatmas, os espíritos, eu simplesmente ri e debochei. Porque eu deixei a teologia cristã por isso, que eu tinha que acreditar que o que os teólogos estavam dizendo da teologia sistemática era fruto da revelação de um espírito. Mas aí eu descobri que eu tinha cérebro. Eu não podia aceitar uma pataquada dessa mais. Há quem aceite, fique à vontade, faça da tua vida o que você quiser. Agora, eu não ia trocar 6 por meia dúzia. Né? E eu não ia fazer a crítica radical da teologia para aceitar uma conversa fiada de uma Blavatsky. Não tinha condições. Então é legítimo, é coerente, é em conformidade com a nossa compreensão científica. E científica em sentido duro e científica em sentido mole, as ciências humanas. A gente sabe como as crenças são produzidas. Inclusive, a gente sabe como os sentimentos de adesão à crítica é produzido. Nós não publicizamos isso por uma questão de ter medo de tocar no vespeiro, quando não é porque nós estamos enfiados até o talo naquele processo. Então a gente se divide, né? Gera um duplo pensar. Parte de mim pensa de um jeito quando está num lugar e parte de mim pensa de outro quando está em outro lugar. É aquela ruptura que eu mencionei, que às vezes não é ruptura, é corruptura. É uma corrupção. Agora, onde que o ateísmo se torna incoerente? E isso precisa ser dito. Quando ele pretende fazer uma declaração ontológica que englobe a realidade para além dos nossos olhos, de que não haja nada. Nesse campo, ele é um crente. Então vamos dividir a questão, Nilson. Um ateu consciente, lúcido, epistemologicamente bem firmado no chão, que se manifeste a partir da redução do conteúdo positivo das religiões, Deus, Exu, Krishna, o caminho bonitinho, tá certo? Os deuses do confucionismo, porque você vai nos congressos e eu já ouvi medalhões dizendo o confucionismo não é uma religião, nem crença em deuses tem. Não estudou o confucionismo. Lamento, não estudou. Até o taoísmo tem deuses.
Até o shintoísmo, as religiões orientais são todas híbridas. Você tem os deuses, você tem as estruturas mágicas, você tem tudo misturado. O sujeito reduz a meia dúzia de conceitos e aí taxa. Não é religião taoísmo, não é religião confucionismo. Eu morro de rir. Aí você vai lá e você, se estudar um pouquinho, você vai descobrir que hoje os chineses assumem o presidente do Partido Comunista como cumprindo o mandato divino, o mandato dos céus. Hoje, na China de hoje, você ouve isso dos especialistas de congresso? Não vai ouvir isso. Então, se o ateu tem a consciência de que a posição dele é a consideração epistemológica, crítica, de que o conteúdo, todo o conteúdo das religiões, todas as religiões, são invenção da cultura, que é a minha posição, esse ateísmo é de um nível. Se alguém pergunta, e você acha que existe alguma coisa lá fora? E como é que eu vou saber? Eu só sei que as religiões inventaram os deuses, mas eu não sei se tem alguma coisa lá fora. Essa posição é ateísmo de um tipo. Há uma outra posição em que o ateu se torna ensoberbecido, ou ele não controla nenhum mecanismo epistemológico. O ateísmo dele é uma reação não controlada, ignorante muitas vezes, a algum trauma religioso. Ele simplesmente inverte o pensamento religioso. E aí você expôs bem os seus termos. É uma crença. Mas como é que ele sabe que não tem nada lá fora? Nós não sabemos nem se para além do universo visível há alguma coisa. E estamos falando de universo. Nós não sabemos. Mesmo se a gente parte do pressuposto do Big Bang, a gente não sabe o que tinha antes. Como é que a gente vai dizer que a gente sabe que não existe alguma coisa no nível mitológico para além da cultura e do alcance dos nossos olhos? Não é uma atitude epistemológica, não é uma atitude científica. Mas nós não podemos reduzir todo o ateísmo a isso. Você identifica de cara um ateu desse tipo, que está de fraldas, está de fraldas. Não tem paciência, tem que ter paciência com um crente e com um ateu desse tipo. Mas você não pode pôr nesse balaio o ateísmo lúcido do sujeito que se pronuncia no campo única e exclusiva da cultura. Alguns preferem chamar a esse ateísmo de agnosticismo. Mas não é exatamente assim. A gente até pode criar um conjunto, aqui esse ateu lúcido, aqui o agnóstico, e fazer um conjunto em que eles se interponham, sabe? Se sobrepõem. Porque a diferença seria o ateísmo que eu descrevia quando você está preocupado apenas com o interior da cultura. Eu, por exemplo, me defino como um agnóstico, porque eu estou fazendo uma definição geral da minha compreensão do problema. Mas no campo da decisão sobre o conteúdo das religiões, eu não sou agnóstico. Eu tenho certeza que é tudo inventado. Tudo, absolutamente tudo. Então, sob um determinado aspecto, aquele ateu que eu descrevi é um agnóstico, porque se ele for lúcido, ele vai dizer, eu não sei o que há lá fora. Mas se ele não for tão lúcido quanto parece, ele vai estender o ateísmo dele também ao que eventualmente está lá fora. Então, ele estragou tudo. Você só saberá se esse ateu lúcido é lúcido ou não se você sair do campo da discussão objetiva e positiva do conteúdo das religiões, mito, para a especulação, e é especulação e mais nada, sobre o que há lá fora. Como especulação nesse campo não gera conhecimento, a atitude epistemológica que me parece adequada é a suspensão do juízo. Não sabemos. Daí a gnose. Não temos conhecimento sobre isso. Mantida a consideração de que se há deuses são como as religiões dizem que são os deuses, não são comuns à criação, jamais saberemos. Mas não está descartada a hipótese de a gente encontrar alguma coisa que a gente eventualmente chame de Deus, de deuses, de deusas, e que, na verdade, sejam tão naturais quanto qualquer outra coisa.
eventualmente não seriam deuses. Ou seja, não adianta especular, nós simplesmente não sabemos. Agora, já que nós não sabemos o que há para além do que é possível ser sabido, nós devemos deixar claro que nós sabemos que o conteúdo das religiões é cultural. Não há diferença entre um romance de ficção científica, um teatro grego, um seriado da Netflix, um livro de Harry Potter e o conteúdo das religiões. Nenhum. E se as pessoas disserem que a diferença é que um fez mundo, é você só perguntar quantos exércitos tinha quem fez o mundo com a religião. Me dê os exércitos com que o cristianismo montou a sua religião e a gente monta um mundo com outra religião. Porque lá no Oriente, querido, onde o cristianismo não tinha os seus exércitos, o mundo religioso é outro. E, eventualmente, os cristãos foram expulsos de lá a pontapés. Será por quê? Ou seja, não importa se é monoteísmo, se é politeísmo, a religião construirá o seu espaço sempre a partir do controle das classes dominantes. E cada religião inventará os seus conteúdos, os seus deuses, os seus seres divinos, sobrenaturais, metafísicos, os mortos, os vivos, os ressuscitados, qualquer coisa que seja. Tudo isso é mito. A atitude de ateísmo diante disso é racional, coerente com a nossa sociedade. Não é coerente com a nossa sociedade, no seu estado de evolução cognitiva, a crença, como se verdade fosse esses conteúdos. Mas é coerente com a nossa sociedade o direito de crer nisso. Então nós vivemos, felizmente, numa sociedade evoluída a ponto de nós sabermos que tudo isso é mito, mas evoluída também o suficiente para dar direito às pessoas a aderirem aos mitos. A única ressalva que eu faço é que, sendo a religião o que é, um fenômeno de alienação, esperneie quem quiser espernear, religião é alucinação e pronto, é alienação e pronto. Ressalvado isso, então eu diria, é direito das pessoas de serem alienadas e alucinadas. O único detalhe que a gente esquece de apontar nessa discussão é que elas não sabem que são alienadas. E o são pelas classes dominantes. Então a questão não termina aqui. Não é a conversa para congressos, é uma conversa séria para o jogo político. A sociedade dominante tem direito de manter na alienação e na alucinação a população? Responda você. Espero ter respondido, Nilson. Até a próxima. Um abraço. E obrigado pelo seu carinho até aqui.